Boa noite, pessoal. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos todos reunidos em pensamento, tendo a oportunidade de ensinar e aprender. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Então, continuando o capítulo O Homem de Jerusalém, nós demos uma pausa no sonho, o sonho do moço judeu, que se vê como um sacerdote egípcio. Um mergulho no passado. E no momento ele está transtornado, porque a moça por quem ele tem muita atração, aparentada de José, o hebreu, deixou a casa à beira do rio para as cerimônias que antecedem o casamento, no acampamento judeu. E nesse momento ele sentia que precisava agir. Raciocinava, combinando ideias, maquinando situações. Imperativo acautelar-se, pois corria o sério risco de despertar a cólera do impiedoso José. Renunciar a ela? Nunca. Que fazer? Bastar-lhe-ia possuí-la uma única vez, e o fogo da paixão certamente o abandonaria. Assim fora com outras, não seria diferente com aquela. Ficaria a moça no acampamento longe da cidade até o matrimônio? Os espiões colhiam informações e as notícias subsequentes alegravam-no sobremaneira. Cumpridas as formalidades dos esponsais, a família retornaria novamente ocupando a casa. Mais uma vez a barca descia o rio, protegida pelo véu da noturna escuridão. As cortinas flutuavam ao vento e as flores desprendiam seu aroma na noite quente e úmida. Enormes formações plúmbeas anunciavam chuva, e esparsos relâmpagos clareavam os céus. Não se impressionava, contudo, com a iminente tormenta, pois uma bem maior rugia em sua alma. A vela tremelosia no aposento, imerso em suave claridade. Percorria o espaço até ela com extrema cautela, desviando dos móveis. Retirava das vestes pequenino frasco contendo grânulos de cor azulada, derramando o seu conteúdo sobre a chama, enquanto protegia o rosto com o manto, afastando-se rapidamente rumo ao terraço, onde permaneceria por alguns minutos. No interior do quarto, a fumaça espalhava-se envolvendo a adormecida jovem, inquietando-a. Ela debilmente gemia, mas continuava a dormir. Aos poucos, as brumas eram varridas pelas brisas da noite e tudo volvia ao normal. O sacerdote adentrava os aposentos, respirando agitadamente. Jamais lhe parecera tão bela. Aproximando-se do leito, tomava o corpo inerte, envolto em profundo sono, nos apaixonados braços, beijando-a. Sentia-se dominado por avassaladora onda de emoções, deixando-se levar. Amanhecia ao deixar a casa, relutante, ansiando permanecer junto à moça, muito embora ela continuasse mergulhada em profunda letargia, não lhe correspondendo aos carinhos e às apaixonadas falas. Estranha sensação envolvia-o, inusitada saudade, jamais sentida dantes, pungia-lhe a alma. Precisava vê-la novamente. As noites de amor repetiam-se, embora buscasse justificativas, alegando para si mesmo domínio da situação, enganava-se. O envolvimento era tamanho que impossível renunciar ao prazer e aos sentimentos desconhecidos que afloravam. 2 meses decorriam. Cauteloso, continuava a apagar regiamente os espiões, mantendo vigilância sobre a casa, prevenindo-se de surpresas. Naquela manhã, mal o sol raiara, fora surpreendido com a chegada dos 2 homens ao templo, em atitude muito contrária à comumente adotada. Notícias inesperadas. Que fazeis aqui? Esquecestes? Não desejo ser procurado aqui.
Eu estabeleço o contato. Senhor, precisais saber. A casa está empolvorosa. Enlouqueceu o velho. Esbraveja, grita, arranca os cabelos. Algo está acontecendo, Senhor. Escutamo-lo dizer em altos brados: infâmia, vergonha, maculaste meus cabelos brancos, filha ingrata. O egípcio quedava-se em reflexões. Que teria ocorrido? Preocupava-se com uma possível partida da jovem, temia perdê-la. Ordenava aos atarantados espiões que continuassem a tarefa, recomendando-lhes cuidado, prometendo vultosa paga caso fosse informado de tudo. Não contente com isso, resolveu, ele também investigaria. À tarde, retornavam os 2 homens. Senhor, a casa está um entre-sai incrível. O noivo, tal judeu, que deve desposar aquela beleza, foi chamado, e por sua expressão ao sair, as coisas não andam bem. Estava furioso, esmurrando os ares, desesperado mesmo. As mulheres choram e os homens vociferam. Fizemos amizade com um dos servos. Não foi fácil. Ele abriu o bico e contou uma história estranha. Avaliai, meu senhor, que a moça estava em vias de contrair matrimônio com o pretendente de seu povo. E aparece e prenha. Isso mesmo. Esperando criança. O primeiro suspeito de tal façanha foi certamente o noivo, muito embora a mocinha tenha jurado pureza. Instado a comparecer com urgência à casa da noiva, negou qualquer comprometimento, mostrando-se ultrajado com o ocorrido, repudiando com veemência a jovem. Ela protesta a inocência. Podeis imaginar? Um filho. Certamente que a jovem não saberia de nada, pois tomara o cuidado de sedá-la noite após noite, com os mágicos grânulos adicionados à chama da vela. Não imaginara que pudesse acontecer, mas aquela era a hora exata de bater em retirada discretamente, esquecendo-a. Dispensava os informantes, recompensando-os de forma generosa, impondo discrição. Mergulhava no estudo com desesperado afinco. Precisava olvidar, sepultar o que lhe agitava o peito. Coincidentemente, o ancião responsável pelo templo adoecia, vindo a falecer em poucos dias. Era necessário um sucessor, e conquanto jovem, recaíam sobre ele as preferências, principalmente por suas habilidades profetizadoras, tão ao agrado de todos na época. Colocar-se em situação que lhe enodoasse a reputação, obstando a consecução de seus ambiciosos sonhos? Impossível. Imensa dor constrangia-lhe o peito, mas, novamente, privilegiaria o poder, evitando saber do destino da jovenzinha. Sepultava assim as recordações, assumindo o importante cargo com o orgulho e a vaidade que o caracterizavam. Também é impossível relatar a surpresa da moça judia ao constatar a insólita gravidez. O avolumar do ventre terminara por denunciá-la, e embora negasse qualquer envolvimento carnal, os fatos falavam mais alto. Tornara-se indubitável para o colérico e ultrajado pai que ela protegia alguém, o miserável que a desonrara. Protestos de inocência somente pioravam a situação. Que dizia a lei? Era extremamente rigorosa com as mulheres e sua moral, dando ao homem que se sentisse injuriado plenos direitos e poderes sobre a ofensora, inclusive de condená-la à morte se julgasse que isso restabeleceria sua honra. O pai preferia expulsá-la de casa. Fora piedoso, considerava ele. Certamente não, pois a permanência nas ruas para uma moça como ela equivaleria a 1000 mortes em vida, tamanhos os sofrimentos que a aguardariam. Ainda protestando inocência a quantos a abordavam, perambulava dias e dias, a fome corroendo-lhe as entranhas até que singular figura, em incomum momento de solidariedade, a acolhia. Tratava-se de velha mulher que fazia das ruas e da mendicância seu modo de viver. A velhice garantia-lhe o sossego finalmente, pois os homens já não a importunavam, mercê de sua decrepitude física. Olhando a mocinha, apiedara-se, relembrando o sofrimento de outros tempos, quando também fora jovem, embora não tão linda e desejável. Menina, que fazes nas ruas?
Vejo que vens de família rica, tuas vestes são caras, as mãos jamais enfrentaram pesados serviços. Atentando no ventre, que já se pronunciava, indagava: esperas um filho? Não adianta negar, menina. Crescer-te-á a barriga cada vez mais. É inútil mentir. Vamos, tem um lugarzinho simples, mais limpo. Lá poderás descansar e comer algo. Vê, os ricos lançam no lixo comida muito boa, graças aos deuses, e poderemos fartar-nos. Vamos lá. A velha amparava durante o difícil período. Curiosa, um de seus defeitos mais evidentes, costumava crivá-la de perguntas, surpreendendo-se com os relatos da jovem. Então, dizes que nada fizeste? E a barriga, minha preciosidade? E a barriga? Diante das peremptórias negativas da mocinha, a mulher divagava. Analisa o meu caso, por exemplo. Apaixonei-me por rico senhor e cedi a seus apelos. Enrolou-me com promessas vãs e acabei nas ruas, também escorraçada por meu pai e irmãos. Mas não esperava um filho. Prostituí-me para sobreviver até que deixei a beleza e juventude para trás e me restaram somente as vielas. Peço esmolas, rebusco o lixo, sobrevivo. Mas tu és uma beleza e os homens não te darão sossego. Assim que te livrares da barriga, prepara-te. Não basta a vontade de fugir à vida que te parece aviltante. És mulher e frágil. Acabarás cedendo, não há saída. Poderás ganhar muito dinheiro se fores esperta. Se quiseres, poderei aconselhar-te, intermediar vantajosos encontros. Seguindo minhas instruções, sairemos deste buraco e levaremos vida de rico, minha menina. Percebendo a evidente repugnância da jovem, meneava a cabeça de grisalhos e emaranhados cabelos, continuando a tagarelar. Juras que és inocente? Que não te lembras de nada? Só se estavas dormindo. Tens recordação de algum sonho estranho? A moça estremecia violentamente, empalidecendo. O sonho? Sim, agora que a senhora menciona, um sonho que se repetia sempre e sempre. Um homem alto e belo, um egípcio, certamente, por sua pele morena e olhos negros e profundos. Dizia-me doces palavras de amor que soavam distantes e imersas em envolvente névoa. Ainda sinto o toque de suas mãos, devassando meu corpo, mergulhando-me em intermináveis ondas de prazer. Mas é um sonho, senhora, um sonho perturbador que não se repetiu desde que esta tragédia transformou meus dias. E tu o conheces? Não sei, senhora, às vezes julgo que sim. Parece-me tê-lo visto, mas a lembrança é falha, imprecisa. Estarei louca? A velha ria nervosamente, enquanto percorria com passos largos e ansiosos o aposento da tapera onde se abrigavam. Diz-me, onde moravas? As respostas da moça agitava-se ainda mais. E por acaso o teu quarto dava para o rio? Seria fácil chegar até ele? Sim, há uma escada formada por pedras. Vai da margem do rio ao terraço. Mas eu saberia, teria consciência se alguém me seduzisse, não vos parece, senhora? Eu acordaria, a menos que o homem te sedasse. Ah, tens que recordar de onde o conheces, pois poderei procurá-lo e pedir-lhe contas da vilania que cometeu contra ti. Estranha saudade invadiu o coraçãozinho da infeliz moça. Quem seria o misterioso estranho? Existiria ou não passaria de criação da sua mente atribulada e triste? Precisava pensar. Praticamente reclusa, limitada ao espaço da casa paterna, pouco saindo, a não ser para as visitas a seu povo, com certeza não fora em uma dessas ocasiões que conhecera o homem dos seus sonhos. Se ele realmente existia, quando isso ocorrera? No templo. Sim, no templo. Cedendo a insistentes apelos de José, o pai concordara em comparecer àquela cerimônia religiosa sem sentido. O homem fitara com tamanha paixão que se sentira envolto em calor. Era ele, o mesmo dos sonhos. A velha mulher, informada sobre a possível identidade do suspeito, inflamava-se. Filha, nada mais, nada menos que o supremo sacerdote, pois, pela descrição, somente pode ser ele. Procuremo-lo.
Vamos pressioná-lo e estará resolvida a pendência. Provavelmente nem sabe da tua gravidez. Desfrutaremos de bens e tranquilidade. Seremos ricas. Desprezando todas as ponderações da menina, empurrava-a para o templo, protestando contra o desprezo material que marcava o caráter de sua protegida. Quero ver quando tiveres um filho nos braços. Até o trabalho de prostituta será difícil, crianças incomodam. Poderás sempre dá-lo a alguém, pois será um belo rebento. Ambos ostentais grande beleza física. Todavia, muito melhor será arrancar uma fortuna do miserável. Vamos! No futuro, tu me agradecerás. O orgulhoso sacerdote recusava-se a receber as duas mulheres, julgando-as meras criaturas das ruas, importunas mendicantes. Mas a velha perseverava, insistia, assentando-se nas escadarias do imponente templo, recusando-se a sair, resistindo aos golpes dos soldados e aos xingamentos dos servos. Tamanha confusão causava que o alarido acabaria chegando até o religioso. Irritado com a balbúrdia e o desrespeito, surgia, intentando resolver a questão que se prolongava, dirigindo-se à mulher. Que desejas, desaforada? Fora, senão mando açoitar-te, atirar tua carcaça aos cães. Não pretendo perder meu valioso tempo contigo. A mendiga aproximava-se dele sussurrando. Meu rico senhor, por acaso não conheceis a jovem que carrega no ventre o vosso filho? A moça que se mantivera afastada, oculta pela sombra de uma das gigantescas colunas do edifício, adiantava-se, a contragosto, obedecendo aos incisivos gestos da companheira, permitindo que a luz dos archotes iluminasse sua trêmula figura. O moço titubeava por instantes, fitando-a dolorosamente. Estava sendo tão difícil arrancá-la de sua vida e, ei-la, surgindo do nada, acusando-o da paternidade do filho que lhe entumecia o ventre. O orgulho encarregar-se-ia de sufocar o sentimento de amor. Uma judia, maldita que medrava como praga no Egito, sugando-lhe as energias. Jamais. Estais louca? Guardas, livrai-vos delas. Atirai-as ao Nilo, servirão para fertilizá-lo. Adentrava o templo, tampando os ouvidos às súplicas. O rio acolhia os desmaiados fardos, sepultando em suas águas os corpos das duas mulheres e o feto. O segredo do sacerdote estava preservado. O moço judeu despertou. Que sonho seria aquele? Tão real, que podia sentir as emoções do egípcio como se suas fossem. A culpa que o sacerdote abrigava em seu coração parecia vergastá-lo também. Levantou-se assodadamente, mirando-se no espelho. Suspirou aliviado. As feições reproduzidas eram as de um jovem homem de fartos cabelos escuros e negros olhos. A barba escondia principalmente os traços, mas seguramente nada tinham a ver com os do moço do sonho. A figura forte não condizia com a do sacerdote egípcio. Estava exausto, sobrecarregado, deixando-se levar por todas ilusões. Aliviado, suspirou. Fora um sonho, nada mais. Outro dia que certamente constituiria novo marco em sua vida. Dedicava-se há muito ao estudo das Sagradas Escrituras. Na tribuna, a firme convicção da palavra e a altaneira postura impressionava e convenciam. Dispunha de posses que se acumulavam cada vez mais nos cofres. A classe religiosa acolhia-o com agrado, considerável a ponto de conferir-lhe a tarefa de desmascarar o impostor, o falso profeta, que se atrevia a enxovalhar as crenças de uma raça. Patife. Nervosamente percorria a largos passos o aposento de dormir. A simples perspectiva de que os dogmas religiosos pudessem ser contestados sentia o sangue pulsar forte nas veias. O estranho pagaria pelos desaforos e pelo comportamento aceitável nas dependências do templo. Vestiu-se, ganhando a rua banhada de sol. Recém-desperta, Jerusalém concentrava considerável número de visitantes que se encaminhavam ao templo, superando o costumeiro.
Acolheram-no com alegria e interesse, indagando: Então, seguirás no encalço do Rabi dos pobres e desamparados? Temos notícias dele. Encontra-se em pequena aldeia de pescadores, deitando falas e curando. Simples prestidigitação, destinada a enganar os tolos e ignorantes. Volveu ao lar, fazendo aparelhar a melhor das montarias, ordenando aos servos que acrescentassem um alforje com frutas, pães e carnes, partindo o célere no encalço da vítima, calculando que, se tudo corresse a contento, no dia seguinte estaria mergulhado na honrosa tarefa de desmascará-lo. Pelo caminho engendrava estratégias, regozijando-se antecipadamente com a derrota daquele que elegera inimigo. E vamos dar mais uma pausa. Continuamos na próxima terça-feira. Boa noite a todos. Sabemos da luta que é a busca da saúde integral. Sabemos que o objetivo maior é a harmonia da nossa mente. Em tempos difíceis e previstos, em que temos um número alarmante de suicídios, mais do que nunca temos que nos atentar para as causas que levam a esse desatino. Os transtornos psíquicos, a depressão, a melancolia, entre outros fatores, causadores de uma desarmonia tal no eu, que nada mais passa a desejar ou buscar, senão que Deus o leve daqui. Disso que se lhe afigura um vale de lágrimas. Quando não faz com as próprias mãos aquilo que tanto implora a Deus. Além de compreendermos as causas para se evitar esse estado mórbido, é preciso que se compreenda a grande decepção do espírito que se reconhece do lado de lá, digamos assim, vivo, quando justamente fugia da vida, com suas dores angustiosas infinitamente acentuadas, além de bombardeado pela dor desesperada daqueles que o amam. E ter de reconhecer que foi tudo inútil, que somos seres imortais e que, portanto, podemos atingir nosso corpo, mas jamais atingiremos, destruiremos nossa alma. E no livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium Ivone Pereira, é relatada as experiências dolorosas de grupos de espíritos recolhidos na colônia Maria de Nazaré e aqueles que iam aos poucos se colocando em condições de entendimento participavam de aprendizados sobre questões das quais infelizmente não haviam se beneficiado na Terra. Vamos ver os pontos que foram trazidos àquelas almas aflitas e sedentas. É o homem um composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação. Corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito e alma ou espírito, sendo que do último, que é a alma ou espírito, é que se irradiam vida, inteligência, sentimento, etc., etc. Centelha, onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário, que é o carnal, evidentemente temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, oriunda do limo primitivo. É o de carne. Então, de natureza humana, evidentemente, é o de carne. O segundo, que é aquele de natureza astral, né, é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes
nas lutas dos milênios, é o fluídico. Então, esse corpo fluídico, ele tende a aperfeiçoar-se, a desenvolver-se, a progredir. Ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível, que tende a rebrilhar segundo sempre mais aformoseada, até retratar um grau relativo, o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu imenso Criador, que é Deus, evidentemente, Deus, nosso Criador, é essência divina, imagem e semelhança, que será um dia do Todo-Poderoso Deus. Então, na medida em que o espírito progride, se aperfeiçoa, esse corpo espiritual, ou perispírito, como é chamado, também reflete esse progresso. Por isso que ele tende a aperfeiçoar-se, a progredir no transcurso dos milênios. O segundo item que foi colocado: vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evolver pela eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Então, enquanto encarnado, somos homens, aqui no palco da vida, na Terra. Terceiro item: um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra, nasce várias vezes, a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupas muitas vezes. Então, nas diversas encarnações que temos que ter para conseguirmos nos aperfeiçoar nesses milênios, nós, a cada encarnação, apresentamos uma nova roupagem de acordo com as características genéticas daquela encarnação. Quarto, o suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando um corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento, depósito sagrado que ele antes deveria estimar e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento, em presença da própria consciência e ante a paternidade divina que lhe fornecera vida e meios para tanto. Então, aqui está sendo colocado que fatalmente o espírito daquele que cometeu um suicídio terá que retornar ao palco da vida como encarnado, porque só a Deus que nos criou, só a Ele compete tirar-nos a vida quando lhe aprouver. E o quinto item: o espírito de um suicida voltará a um novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Então, as condições são sempre mais difíceis, porque ela vem, o espírito retorna com os agravantes causados pelo ato do suicídio. Então, não é castigo de Deus. Isso é muito importante que entendamos. Não é castigo de Deus. São consequências. E ninguém poderá fugir às consequências das ações praticadas. Sexto item: a volta de um suicida a um novo corpo de carne é a lei. É lei inevitável e irrevogável, é expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não,
porque a seu próprio benefício outro recurso não haverá senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Então ele vai retornar e retomar daquele ponto em que ele parou. Só quando ele chegar naquele ponto em que ele fugiu da prova, das experiências evolutivas, só quando ele chegar naquele ponto é que ele continuará ali o seu aprendizado de crescimento. Mas ele retomará do ponto em que parou. 7º, sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Mas, se em vez do heroísmo salvador preferir o homem a fuga às labutas promissoras, valendo-se de um alto atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito e este é indestrutível e eterno como foco sagrado de que descendeu. 8º, na espiritualidade raramente suicida permanecerá durante muito tempo. Descerá a reencarnação prestamente, tal seja o acervo das danosas consequências acarretadas, ou adiará o cumprimento daquela inalienável necessidade, caso as circunstâncias atenuantes forneçam capacidade para o ingresso em cursos de aprendizado edificante que facilitarão as pelejas futuras a prol de sua mesma reabilitação. Então aqui nós temos que o suicida normalmente reencarna não muito tempo depois, inclusive pela necessidade premente de recompor-se perispiritualmente, digamos assim, porque o seu corpo, danificado pelo dano causado por ele mesmo, tem necessidade, quantas vezes urgente, de uma recuperação perispiritual, quer dizer, física, né, digamos assim, para poder recompor-se e continuar depois ali a sua caminhada em outras encarnações. Então, muitas vezes essas encarnações mais urgentes se dão em tempos menores, num tempo bem menor em que esse espírito fica aqui como encarnado, fica um tempo ali bastante limitado para recompor o seu perispírito, preparando-se para uma nova volta, né? Ou quando não há essa necessidade urgente dessa recomposição e ele se encontra em condições de aprendizado no plano espiritual, aí ele tem um tempo maior para preparar-se e retornar em condições mais fortalecido. 9º item. O suicida é como um clandestino da espiritualidade. As leis que regulam a harmonia no mundo invisível são contrariadas com a sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal. E tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Então, mais uma vez, o Pai amantíssimo não castiga, ele oferece oportunidades de corrigenda. Mas por amor, as suas leis são justas, portanto não há como fugirmos às consequências dos nossos atos. 10º item.
Renascendo em corpo carnal, remontará ao suicida a programação de trabalhos e prélios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas consequências do passado delituoso. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se contudo vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á a sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo, desastrosamente, as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. Então, aqui eles colocaram que é natural que aconteça para um espírito que já cometeu o suicídio, ao retornar, estando novamente passando pelas mesmas situações, quase semelhantes, se não semelhantes, ele se sinta novamente tentado a cometer o suicídio, mas eles afirmam que isso é improvável. Tal o preparo que ele recebe para estar aqui novamente na luta. E quando isso acontece novamente, ele será muito responsabilizado. E essa responsabilidade, sempre repetindo, não é castigo. Você caiu novamente e vai ser castigado. Não, são as consequências dos próprios atos. 11º. O estado indefinível de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza, e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem na alma e na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão um retorno à normalidade ao findar das causas que as provocaram, após existências expiatórias, testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas, de que não se poderá isentar. Podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais, quais sejam o grau dos próprios deméritos e as disposições para as refregas justas e inalienáveis. Que não guardemos para nós esse aprendizado, que possamos clarear um pouco a mente e acalmar o coração daqueles que muitas vezes insistem em viver nas trevas o desconhecimento da sua verdadeira essência divina de ser em construção na busca da plenitude. Elevemos nossa prece, rogando a Deus que, à luz desses ensinamentos que nos chegam, através dessa doutrina que ilumina o nosso entendimento e tanto nos consola, cumprindo a missão do Consolador, não fique debaixo do alqueire e possa levar o conforto e a paz a tantos que vivem angústias e desalentos. Tenhamos uma